Vou espelhar direitinho. Começou a gravar. Vou espelhar aqui direitinho para vocês. Bom, olha só. Então, hoje o nosso assunto vai ser justamente a Golden Hour. E deixa eu ver, peraí. O que falaram aqui? Vai ficar gravado, Jennifer, vai ficar gravado o conteúdo, tá bom? Fique tranquila que vai ficar disponibilizado, sim. Eu não sei se eu vou disponibilizar no YouTube, não sei como é que eu vou fazer essa disponibilidade, tá bom? Mas eu vou deixar gravado e vai ficar salvo, sim. Gente, olha só. Então, como que é? Eu vou começar a apresentação. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, manda no chat. Como eu falei, se der tempo, eu vou responder. Se não der tempo, eu vou lá pro direct, pros stories do Instagram, e aí eu levo a dúvida de vocês e respondo por lá. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre a hora de ouro. A hora de ouro não só do bebê, mas acho que é de todo mundo que está ali envolvido no contexto familiar, né? Mãe, bebê, pai, companheiro, companheira, quem for, né? Quando a gente fala em golden hour ou hora de ouro, a gente está falando na primeira hora de vida do bebê, tá certo? Então, nessa primeira hora de vida, eu vou expor para vocês alguns contextos e eventos que acontecem. E o porquê que é importante a gente estimular o contato pele a pele, estimular a amamentação e lembrar dos benefícios desse momento para a mãe e para o bebê, tá? Porque mãe e bebê acabam se beneficiando desse momento, dessa primeira hora de vida do bebê, beleza? Então, a gente vai expor algumas coisas. E antes eu queria mostrar para vocês 2 videozinhos. Eu vou interromper aqui essa apresentação, porque eles estão em outra aba. Deixa eu colocar aqui para vocês. Um deles tem aproximadamente, deixa eu ver aqui, peraí. Um deles tem 2 minutinhos e o outro é mais rapidinho. Só um instante. Só um momentinho. Eu estou espelhando aqui, a gente vai começar então com esses vídeos para deixar claro para vocês um pouquinho sobre a Golden Hour e também em relação aos benefícios, ao que acontece ali. I'll hope each day along the way. I'll cherish every moment, come what may. By and by, I'll hold you in my arms by and by. Yes, by and by, I'll hold you in my arms. I'll watch with eyes open wide as you greet this world with your brand new cry. You'll find your way into my loving arms. In the world. You'll find your way into my loving arms. And I will be so amazed by you. Just minutes old, you'll know what to do. It's magical to see you find your way naturally. It's magical. Happy birthday. I hoped each day along the way I cherished every moment,
can say. Finally, I'm holding you in my arms magically. Welcome, baby, happy birthday. Gente, antes de tudo, peraí, deixa eu pausar aqui. Antes de tudo, saiu o vídeo, o áudio aí para vocês? Porque a música é mó emocionante. Saiu, então tá bom. Perfeito, perfeito. Bom, para mim esse vídeo é muito emocionante, não sei para vocês. Mas o que a gente repara, né, nesse vídeo? Um contexto, né, desde a entrada, né? A gente vê uma entrada ali do parto, uma admissão, uma evolução de parto, pensando em várias pessoas ali, né? A Natália levantou a mão, pode falar, Natália. Não sei se foi sem querer ou se você quer falar realmente. Não? Tudo bem? Perfeito. Então vamos seguir. Então, esse vídeo, ele mostra aquele contato pele a pele entre o bebê e a mãe. E aí eu gostaria que depois eu vou compartilhar novamente esse vídeo para vocês. Opa, peraí. Peraí que tivemos um erro aqui. Acho que tem alguém compartilhando a tela. Deixa eu desabilitar aqui, só um momento. Vamos lá. Então, gente, o que esse vídeo ele me chama a atenção, né? É claro, é uma casa de parto, e eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja na Inglaterra. E aí eles colocam o bebê em contato, né, com o peito da mãe, e esse bebê, basicamente, ele tá ali aconchegado e coberto com um pano, um lençol. Não obrigatoriamente ele tá mamando, e a gente vai falar sobre isso, mas eu vou mostrar outro vídeo para vocês. Peraí. Só um momento. Aqui a gente vai ver um bebezinho também nesse contato pele a pele. Bom, vocês repararam que esse bebê é como se ele estivesse caminhando até o peito, né? Não sei se deu para perceber. Que o pessoal chama de baby crawl, que é como se o bebê estivesse caminhando até o peito, né? Ali, encaminhando, né? Procurando, achando e passando a linguinha, passando a boquinha, e aí ele agarrou, fez a pega. E isso é super interessante, porque querendo ou não, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é uma maneira de você fazer a golden hour com o seu bebê, essa hora dourada, e que não é obrigatório de você colocar o bebê no peito naquele momento, assim, entregou o bebê, tem que pôr no peito, tem que mamar e tem que ser assim. Não, eu quis mostrar esses dois cenários para vocês e eu vou mandar os vídeos depois para vocês no grupo, para que vocês vejam com calma e entendam esse contexto. Quando a gente fala de golden hour, a gente não está falando obrigatoriamente em amamentar o bebê a todo custo, colocar no peito e ele ter que mamar. A gente está falando de contato pele a pele, a gente está falando de proximidade, geração de vínculo e início dessa relação.
Então, essa primeira hora do bebê, a gente tem que considerar como um início desse contato, o início dessa família. E por que que a gente vê um cenário muito diferente desse que a gente viu agora há pouco, né? Esse é um questionamento que a gente tem, e não só falando assim, num contexto mesmo profissional, né? Os profissionais estão com muita pressa. Parece que a gente tem ali uma geração onde a gente está tendo um bebezinho atrás do outro ali dentro daquele recinto hospitalar. Então, é uma fábrica, né? É um contexto ali de fábrica, né? Onde tem tempo, vamos lá, vamos rápido. E esse momento, né? Hoje eu estava lendo um artigo e falava assim: só se nasce uma vez. Só se nasce uma vez. Então, por que que a gente está com tanta pressa? Por que que esse momento não pode ser calmo, não pode ser cheio de contato, de carinho, tá? E a gente vai explorar um pouquinho disso daqui para frente. Vou voltar para a apresentação, beleza? Espera lá. Vamos lá. Gente, para quem está chegando, muito boa noite, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós já passamos uns videozinhos aqui, depois eu vou mandar para vocês esse videozinho lá no grupo. Vou compartilhar também no Facebook, no Instagram, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Espera lá. Pronto, apresentar. Todo mundo vendo minha tela? Então vamos lá. Gente, então, só para a gente contextualizar. Recapitulando, tá bom? Golden Hour, hora de ouro, não significa só colocar o bebê no peito para ele mamar, tá bom? O bebê tava lá, na barriga, tranquilão, recebendo tudo pelo cordão umbilical, né, os nutrientes que ele precisava, estava ali no líquido amniótico, né, apertadinho e tudo mais, saiu da barriga. Saiu da barriga, o que que a gente faz? A gente imediatamente coloca ele no peito e mama o menino, tem que mamar de qualquer jeito, porque falaram que tem que mamar, ou a gente faz um momento de contato pele a pele, um momento de calma, luz baixa, se quiser colocar uma musiquinha de fundo, aquele negócio devagar e calmo, porque ninguém aqui está correndo. Quando a gente fala de uma família, né, de um contexto onde mãe e bebê estão bem, quando não tem risco de vida, quando essas pessoas estão bem, esse bebezinho nasceu bem, a gente não está falando de um bebê que está em risco, de uma mulher que está em risco. A gente está falando de um contexto onde duas pessoas estão bem ali, beleza? Tá tudo bem com todo mundo, nasceu bem, saiu da barriga, o que que a gente faz? A gente vai colocar em contato com o peito dessa mulher. Só que como que esse contato, na maioria das vezes, é feito? Eu vou mostrar para vocês como que é feito na maioria das vezes. Muitas vezes esse bebezinho, ele é enroladinho num lençol, né, num campo que a gente fala. E aí, esse bebezinho, muitas vezes, ele é levado ao lado da mãe, né? Se essa mãe, então, ela passou por uma cesárea, muitas vezes a gente tem fotos, né, de mulheres que passaram pelo procedimento e que estão com o bebezinho aqui do lado. E muitas vezes, então, esse bebezinho, ele saiu da barriga, ele foi enroladinho nesse tecido, nesse pano, e aí ele ficou aqui um pouquinho com a mãe, e logo já levaram esse bebezinho para fazer os procedimentos. E o que a gente propõe, então, na hora de ouro, na Golden Hour? E quem propõe, gente, é importante falar, não sou eu, Jane, tá? É o Ministério da Saúde, é a OMS, é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, assim, a gente tem estudos que mostram o benefício desse ato, tá bom? Não sou eu,
Não inventei, não acordei hoje inspirada e falei, vou levar para o pessoal falar que é para fazer contato pele a pele. Tem que ficar muito claro que isso tudo aqui está embasado em artigos e em estudos, tá? E que não é de agora. A gente já vem trazendo esse conhecimento. E aí eu queria que vocês observassem essas duas imagens. Essa primeira imagem, então, a gente tem o casal ali, né, naquele momento de felicidade, acabou de nascer o bebezinho, e a gente tem o bebezinho, então, em contato com a mama, tá? O bebezinho está em contato com a mama, foi colocado aqui no peito da mulher, e ele foi coberto com o lençol. Ela tá sem nada embaixo. O bebê também tá sem nada. O que está acontecendo aqui? Contato pele a pele. Bebezinho em contato com a pele da mãe, o bebezinho tá com touquinha. Por que o bebezinho tá com touquinha? Porque o recém-nascido, ele vai perder calor pela cabeça. Então, para não oscilar a temperatura, a gente coloca uma touquinha. Isso vai proteger o recém-nascido, tá bom? É bonitinho, né? Mas não é só por ser estético bonitinho. É uma questão de proteção, tá certo? E aí, então, a gente coloca o bebezinho aqui, a gente cobre mãe e bebê com esse lençol, com esse campo aquecido, e aí eles ficam durante esse período dessa primeira hora. Mas será que é só essa primeira hora? Então, deu uma hora, contou no relógio, acabou o tempo esgotado? Não. Tá? Se a família quiser continuar, tiver tudo bem, tá todo mundo bem, pode continuar nesse contato, pele a pele. E a gente vai, vou falar um pouquinho mais para frente dos benefícios. Olha essa segunda imagem. O bebezinho também tá sem nada. Ele tá só com o lençolzinho cobrindo ele, a mãe. Ele tá com a touquinha e eles estão cobertos, um em contato com o outro, pele a pele. Tá certo? Então, esse contato pele a pele que vocês estão vendo é o contato pele a pele real, fidedigno. É aquilo que a gente espera, tá? Que aconteça e que é recomendado por Ministério da Saúde, OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, entre outros. Tá certo? Vou mostrar o próximo. Olha esse outro slide aqui que eu coloquei para vocês. Olha só, nós temos pais fazendo contato pele a pele. Então, a gente tem um pai com o bebezinho e o lençol cobrindo eles. E a gente tem o outro pai ali também, mesma coisa. Jane, mas pai pode fazer contato pele a pele? Sim, pode. Qualquer acompanhante que tiver, que seja do círculo familiar, de convívio dessas pessoas, né, da mãe do bebê, pode fazer esse contato pele a pele. Então, por exemplo, a mãe não estava legal, precisou passar por algum procedimento após o parto, né? Teve alguma questão ali naquele momento e ela não conseguiu fazer esse contato pele a pele. Não conseguiu fazer essa primeira hora. O que pode ser feito? O pai pode fazer? O pai pode fazer, tá certo? Não tem problema, não teria problema. Assim como outro acompanhante que tivesse ali naquele momento e impossibilitada a mãe, essa pessoa entraria no lugar. Beleza? Alguém levantou a mão? Ana Rita? Oi, Jane, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Na verdade, aqui é a Dulce. Oi, tudo bom, Dulce? Tudo bem, que eu tô usando o celular da minha mãe. Sem Mas vamos problema. lá. Em todo hospital tem isso, a Golden Hour. Como que eu vou saber se o hospital que eu vou ganhar neném, porque eu quero parto normal, como que eu vou saber se o hospital que eu vou ganhar neném, ele faz esse tipo de procedimento? Tá. Mais um pouquinho para o final eu vou falar sobre isso, tá? Mas hoje a gente tem decretos que falam sobre isso. Então, a gente, basicamente, todo profissional da área, ele teria esse conhecimento, ele deveria ter esse conhecimento, tá? E dentro dos procedimentos hospitalares, isso também deveria ser uma rotina, porque a gente tem hoje, como eu falei, OMS, Ministério da Saúde e decretos federais que falam sobre esse benefício. O que a gente tem muitas vezes é uma equipe que não compra esse benefício da maneira que deveria ser comprado, da maneira que deveria ser levado a sério, né? A gente tem ali a pessoa com conhecimento,
Mas, Golden Hour, 1 hora com o bebê no colo? Não, vamos lá, coloca 10 minutinhos aqui, já vamos levar esse bebê para triagem, porque a gente não tem muito tempo. A gente quer acelerar aqui, vamos embora. Então, essa realidade, às vezes, é o que a gente se depara. O que eu aconselho para todas vocês é que vocês tenham plano de parto. Eu pretendo fazer uma aula sobre plano de parto, mas, resumindo, o plano de parto são as suas vontades descritas em um documento. Pode ser um papel simples como esse daqui, ó. Peguei uma folhinha de caderno e escrevi as minhas vontades. Então, eu escrevi que eu quero entrar na sala de parto e que tenha uma música tocando no fundo, eu quero luz baixa, eu quero fazer golden hour, então, se o meu bebê estiver bem, se eu estiver bem, se todos nós estivermos bem, fora de risco, eu quero ficar com o meu bebê no colo e quero que os procedimentos cabíveis para o momento sejam feitos ali com ele no meu colo. Então, gente, o plano de parto, infelizmente, a gente ainda vê algumas realidades e situações onde, mesmo com o plano de parto, a pessoa não tem a vontade respeitada, mas com o plano de parto, você vai entregar para alguém que estiver ali dentro da equipe, geralmente para a enfermagem, e aí vocês vão ter, então, essa comunicação dos momentos, desses eventos que vão acontecer, tanto no parto, no momento que for, enfim, no expulsivo, aonde for, você vai ter essa comunicação com essas pessoas de que, olha, nesse momento eu quero que isso aqui aconteça, sabe? É claro, gente, a gente sempre vai levar em consideração a saúde do bebê e a saúde da mãe. Sempre, né? Então, poxa vida, tem alguém que está em risco, aconteceu alguma coisa. Obviamente, a gente está ali num contexto que as rotas podem mudar. Mas, quando a gente fala em eventos, né? Hoje mesmo eu estava levantando números, né, e dados, pensando mesmo no nosso contato, quando a gente fala em complicações, né, hoje eu acessei um artigo que falava, né, complicações, então de cada 1000 partos, 3 tem algum tipo de complicação onde mãe e bebê não vão conseguir ficar juntos. Então, olha o número, a cada 1000, 3 tem algum tipo de evento que pode ser que faça acontecer mais tarde essa golden hour. Tá? Então, assim, o profissional que está em assistência de parto, pós-parto, ele tem que saber sobre a Golden Hour, e quando você tem um plano de parto, que são as suas vontades descritas, é mais uma ferramenta para você colocar ali e falar, ó, esse é meu plano de parto. Na internet existem vários modelos de plano de parto, você pode baixar e pode preencher, mas eu te garanto que uma folhinha escrita já pode ser um plano de parto, porque a vontade e os desejos dessa mulher que está em trabalho de parto tem que ser respeitado. E quando a gente comunica a equipe, principalmente por escrito, a gente está ali expressando, né? Não só verbalmente, mas por escrito. Então é mais uma coisa para eles cumprirem, tá bom? Então eu entrego direto para a equipe de enfermagem no momento do parto. Eu não entrego para minha médica. Você pode entregar para sua médica também, tá? Pode entregar para ela. Mas geralmente quem está na sala, né, que tem alguém da enfermagem e tudo mais, a gente entrega para ter essa comunicação. Mas se você quiser levar várias cópias, você pode levar várias cópias. Tá bom. Melhor garantir, tá? Pode levar. Mas assim, dependendo do hospital, isso já vai ser uma rotina deles. Ou da casa de parto que você escolher ter o seu bebê, enfim. Dependendo do local, isso já é uma rotina. Mas, infelizmente, ainda temos locais onde isso não acontece de uma maneira instantânea, sabe? Assim, uma coisa inerente ao serviço, como se isso, né, precise acontecer, precisa estar ali na rotina, mas, infelizmente, a gente ainda tem essas lacunas muito sérias na assistência do parto e do puerpério também, tá? Bom, olha só, então a gente tem pais fazendo o contato pele a pele. Então, nessa primeira hora de vida, esse bebê foi pro colo do pai. Mas, né, tem alguma diferença? Tem alguma coisa, né? Por que o pai pode fazer? Sim, gente, o pai é contato desse bebê. Esse bebê estará com o pai a vida desse bebê, a vida toda, a gente espera. Então, assim, ele pode fazer, e depois, quando essa mãe estiver melhor, se recuperou do procedimento, enfim, de algo que aconteceu,
faz a Golden Hour com a mãe. É uma Golden Hour atrasada, uma hora dourada atrasada? Mas tudo bem, certo? É para a gente não deixar passar esse momento, porque esse primeiro contato, a gente precisa ter gentileza com quem nasce. Eu estou na área há um tempo e várias vezes eu assisto algumas coisas, eu recebo vídeo de outras coisas, e tem coisa que me choca. Falo, gente, a gente está falando de um nascimento, de algo que deveria estar ali num contexto calmo, tranquilo, e às vezes não está acontecendo de uma maneira bem assustadora. Então a gente precisa realmente falar sobre isso. E assim, se puder levar seu plano de parto, leve, porque a gente precisa verbalizar as nossas vontades para que sejam respeitadas, a gente espera, tá? Bom, aí, gente, a gente tem um outro contexto. Como eu falei para vocês, o outro contexto que muitas vezes é o bebezinho enroladinho, como o meu bebezinho aqui, e que é colocado só de ladinho aqui no rostinho de quem acabou de ter bebê. Gente, não se trata do fato de ser menos ou ser mais, não. Mas a gente precisa concordar que esse contexto aqui não é um contexto de pele a pele. Tudo bem? A gente precisa entender que pele a pele é literalmente pele a pele. Pele com contato com outra pele. Esse é um contexto onde a gente tem um bebezinho que está aquecido, enroladinho, mas que ele não está em contato com a pele da mãe. E aí vocês vão entender os benefícios do contato com a pele da mãe ou de qualquer outra pessoa que seja do convívio do bebê. E aí a gente tem uma outra pergunta também. E se meu parto for cesárea? Bom, gente, eu não consigo passar o vídeo aqui para vocês, mas eu recebi um vídeo de uma paciente onde parte dela foi uma cesárea de urgência e ela literalmente, enquanto a cesárea estava lá acontecendo, trouxeram o bebê para ela, colocaram esse bebezinho no peito dela aqui, cobriram e continuou fazendo a cesárea. O bebê ficou ali com ela. E aí ele olhava para ela, ele cheirava o peito, lambia. Ele não mamou, ele ficou ali só em contato. Ele só estava ali tentando entender o que está acontecendo e de uma forma gentil, né? Sem aquela afobação, medir, pesar, sair correndo, banhar o bebê. Calma. A gente precisa ter calma, tá? Gravem essa informação. Então, cesárea a gente pode fazer também Golden Hour. E aí a gente vai falar, então, quais são os benefícios do contato pele a pele. Então, pensando na amamentação, quando a gente fala em contato pele a pele, amamentação, o que a gente está pensando? Em início precoce da amamentação. Porque eu falei para vocês que não é obrigatório do bebê mamar nessa primeira hora de vida. Mas o bebê pode mamar. Não sei se alguém aqui já teve bebê, eu sei que uma pessoa falou para mim que tinha. Mas, muitas vezes, o bebê realmente, ele saiu da barriga e ele já faz o quê? Pluga no peito e mama. Só que outras vezes, o bebê ele não vai fazer isso. Ele vai olhar, ele vai cheirar, ele vai passar a língua, ele vai ficar perto, ele vai ficar ali naquele momento de, opa, o que está acontecendo? Tô conhecendo minha mãe, tô conhecendo o mundo, devagar, com calma, tá? Quando a gente fala início precoce de amamentação, é que se o bebê começar a sugar precocemente, a gente tem ali um mecanismo por trás da amamentação que vai começar a acontecer. Assuntos para as próximas aulas, tá certo? Então, o início precoce, eu ter o bebezinho ali, começando a estimular logo que ele saiu da barriga, poxa, perfeito. O seu corpo vai interpretar que já tem ali alguém querendo mamar. Consequentemente, a coisa começa a engrenar, porque a amamentação é como se fosse uma engrenagem realmente, tá? E aí a gente tem maiores taxas de amamentação exclusiva, que irá refletir nos próximos meses. Então, quanto antes eu tenho esse bebê em contato com essa mãe, mamando, sentindo, cheirando, beijando, aquela ocitocina, aquele hormônio do amor rolando, mais a amamentação tende a fluir, e a gente tem estudos que mostram que a gente tem maiores taxas de aleitamento materno exclusivo quando a gente faz
contato pele a pele, golden hour com o bebê. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, aqui só para reforçar que o bebê nem sempre irá mamar e está tudo bem. Deixa ele explorar a região, lamber, cheirar, ficar próximo, tá tudo bem. A gente vai forçar o bebê a mamar? Não, falaram que você precisa mamar. Então, muitas vezes, gente, eu já recebi vídeo, tá? Eu já recebi vídeo de bebê no colo, assim, acomodado, e a pessoa enfiando a mama, assim, ó, na boca do bebê a todo custo, o profissional da enfermagem que estava ali naquele momento. Poxa vida, não é isso que a gente espera, né? A gente espera realmente algo que esteja num contexto que, poxa, com gentileza, a gente não vai matar ninguém, tá bom? E falaram que o meu áudio está falhando? Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, tá tudo conectadinho. Se voltar a falhar, normal, normal. Bom, pode ser que seja. Tá certo. Amanda, pode ser que seja a sua conexão. Dá uma olhadinha, por favor, tá bom? Vamos lá. Gente, outra coisa muito importante. Quando a gente está na Golden Hour, a gente está ali naquele momento de amor, de alegria, nasceu o bebê. Muitas vezes o bebê está ali no nosso colo, em contato, e ele vai, dá uma mordiscada na mama, lambe a mama, fica perto, cheira. O que alguém vem e faz? Aperta a mama. Para sair leite, para sair colostro. Colostro vai ser assunto de uma aula nossa também. Mas, gente, não tem necessidade, tá bom? Pode ser que você, que acabou de ter bebê, apertando a sua mama, fazendo isso daqui, pode ser que vai sair algum colostro, que vai sair alguma gotinha de alguma coisa. Pode ser que na gestação você já tinha colostro. Só que pode ser que você faça isso daqui e não saia absolutamente nada. E aí vem uma frustração generalizada, porque se alguém apertou sua mama e não saiu absolutamente nada, o que você vai pensar? Você vai pensar que você não tem leite? Tá? Então, não, na maternidade, ou principalmente nesse momento de golden hour, onde o bebê está ali com você, não precisa ficar apertando, espremendo a mama, tá? Talvez em um outro momento fazer expressão mamária para que ajude num alívio da mama, se estiver engurgitada, se estiver incomodando, isso é uma outra situação. Agora, ficar ali tentando tirar uma gotinha, 2, 10, enfim, o que seja, para, eu preciso ver o leite, né? Às vezes o profissional fala, vamos ver se está saindo leite. Não, pode falar para a pessoa, não tem necessidade. O bebê vai começar a mamar e quando o bebê começar a mamar, a engrenagem vai começar a funcionar, tá bom? Então não precisa. Pode falar para a pessoa, não precisa. Não, fica tranquilo, não precisa fazer isso. Tá? E para pegar na mama das pessoas, a gente precisa pedir licença. Então, se o profissional já vier, não precisa, não quero, pode deixar. Eu sei que o bebê vai mamar e ele vai estimular e vai começar a produção. Tá tudo bem, tá? Então, nesse momento, não há necessidade de fazer isso. E em outros momentos, são muito pontuais, quando há necessidade realmente de fazer isso, tá certo? Outra coisa, né, que eu coloquei aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o bebê, ele tem uma afinidade por coisas redondas e mais escuras? O que na gestação fica mais escuro? Areola, né? Então, a gente tem a mama, a gente tem a parte redonda aqui, que é a areola, e a gente tem o mamilo, que é por onde sai o leite. O que acontece? Olha só, essa parte aqui na gestação, ela fica mais pigmentada. É justamente para o bebê conseguir enxergar bem e ter afinidade com essa região. Então, isso é muito sábio, né? A natureza é muito sábia e acaba proporcionando isso para quando o bebê nascer, ele ter essa identificação, tá certo? Então, lembrem-se disso. A gente coloca o bebê perto, igual aquele segundo vídeo que eu mostrei, o bebê vai indo. Por quê? Porque ele enxerga alguma coisa ali que é mais escura. E aí o bebê tem essa afinidade, tá? E aí, gente, coloquei esse slide aqui para falar sobre quem acompanha você.
porque no parto o acompanhante ele tem um papel também, tá? Ele não tá ali só para acompanhar no sentido de estar junto. Mas muitas vezes o acompanhante, por isso que eu falo, é importante que os companheiros, companheira, quem for, o familiar que vai te acompanhar, às vezes é importante que ele também assista esse momento, que esteja nesses encontros, para que ele tenha instrumentos nesse momento, porque o acompanhante, muitas vezes, ele vai ser aquela pessoa que vai posicionar o bebê, que vai falar assim, ah, não, agora não, não vai, não precisa pesar e medir, a gente não quer. A gente quer colocar ele aqui. Então, o acompanhante, ele tem que ter essa voz também. Porque muitas vezes a mulher está ali naquela situação, no parto e tudo mais, é tanta informação, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que as coisas vão acontecendo e essa mulher ainda vai ter que pensar para reagir. E aí, esse acompanhante, ele precisa ter esses instrumentos. Então, muitos acompanhantes vão precisar posicionar o bebê, ajeitar o bebê, segurar o bebê. Outro dia eu recebi um vídeo, o pai, ele estava basicamente na lateral, assim, da mãe, segurando mãe e bebê para que eles conseguissem ficar numa posição tranquila, ajeitada, sabe, assim, numa posição legal para que ficasse confortável para todo mundo. Então, olha que bacana, tá certo? Então, o acompanhante, ele tem um papel, tá? Não é só estar ali fisicamente. Ele tem que ter essa iniciativa, tentar fazer com que essa dupla seja protegida e ter conhecimentos também. Então, é por isso que é importante assistir, tá? Não só assistir, mas ler, se informar. Gente, enxoval intelectual, né? Enxoval intelectual é o quê? Ler, assistir vídeo, assistir relatos, esse tipo de coisa, tá bom? Aqui, gente, falando na estabilização da temperatura. Então, o bebê, ele estava na barriga, numa temperatura bem quentinha. Ele estava ali, nadando no líquido, tranquilo. Tá, nasceu. A temperatura não é a mesma. O ambiente onde esse bebê nasceu, né? Se esse bebê nasceu no centro cirúrgico, por exemplo, numa cesárea, geralmente a sala é mais fria. O bebê, ele vai perder a temperatura dele que estava ali, e esse bebê pode ter oscilações da temperatura, tá? Então, ele vai oscilar na temperatura. E aí, a gente às vezes coloca um monte de paninhos, cobertinhas, mas a melhor coisa para se fazer é deixar o bebê junto. Porque a temperatura da mãe, ela vai regulando a temperatura do bebê. Então, por isso que é importante o contato pele a pele, a gente estabiliza a temperatura do bebê, tá certo? Então, mais uma coisa que pode nos beneficiar. Peraí. Pronto. Aí aqui, gente, a gente tem mais uma coisa para falar. Vernix. O vernix é esse creme que o bebê nasce em volta dele. E aí tem gente que fala, ai, que nojo. Ai, que coisa estranha. O que é isso? Deixa eu esfregar o bebê. Né? Antigamente o pessoal queria tirar o vernix a qualquer custo. Gente, o vernix é uma defesa do bebê. Além de ser uma defesa do bebê, regula a temperatura do bebê, como se fosse uma proteção do bebê. Então, a gente não precisa dar banho no bebê para tirar rapidamente esse vernix, tá? A gente deixa porque é algo, é uma proteção, é uma barreira natural do bebê. Vai ajudar na hora do parto, porque ajuda na saída do bebê no canal de parto, tá? E aí, depois, fica ali como uma barreira mecânica e ajuda na regulação da temperatura. Protege, hidrata, é uma hidratação natural. Perfeito. Olha que perfeito, já nasceu com hidratante poderoso e incrível e próprio para ele, tá? Não tem marca nenhuma de hidratante que supere isso daqui. Então, não precisa sair correndo para dar banho no bebê. E, mais uma vez, em relação à regulagem de temperatura, o vernix, ele entra também para nos ajudar. Bom, quando o bebê está em contato pele a pele, o que acontece também? Ele respira de forma mais tranquila porque ele está aquecido. Tá? Então, o bebê está ali em contato pele a pele, ele está quentinho. Não tem uma oscilação em relação a essa questão da respiração dele. Então, tende a estabilizar. Afinal, né, ele começou a respirar agora há pouco. Ele está aprendendo o que ele está fazendo. Mas se eu tenho contato pele a pele, estou quentinho, estou me sentindo seguro. E isso vai acontecer de uma forma mais natural.
A gente também tem a redução de estresse para o bebê. Então, assim, diminui o nível de cortisol. Tem estudos que falam sobre isso. Então, diminui o nível de cortisol, esse bebê, então, fica menos estressado em relação ao ambiente. Nascer é difícil. Tem uma professora que fala isso toda hora. Fala, nascer é difícil. Tanto que o primeiro dia do bebê é um dia cansado. Quem já teve bebê pode afirmar que o bebê, geralmente, no primeiro dia, ele quer o quê? Ele quer dormir. Às vezes ele tá enjoadinho. Ele vai mamar pouco. Não é aquele dia eufórico. Geralmente, o segundo dia é o dia onde o bebê tá mais ativo. O primeiro dia é o quê? É tentar entender o que está acontecendo, estabilizar o que ele precisa estabilizar, tá bom? Outra coisa, as bactérias da mãe passam para o bebê. Ai, Jane, mas eu não quero passar bactéria para o meu filho. Deixa eu tomar uma água. Gente, é necessário passar bactéria para o bebê. A microbiota. Na nossa pele, a gente tem bactérias. Normalmente, tá? A gente tem bactérias, a gente tem... Acontece, é isso aí. Estamos aqui lotados de uma microbiota que a gente não enxerga. E aí, essa mãe é a mãe do bebê. Ela vai ficar com esse bebê. Consequentemente, essa microbiota vai ser passada para o bebê. Tá bem? E tá tudo bem. E é assim mesmo. Então, é mais interessante a microbiota da mãe, ou seja, essas bactérias, passarem da mãe para o bebê, do que, por exemplo, esse bebê do bercinho do hospital passar para esse bebê. Né? A mãe, então, essas bactérias da mãe passando para o bebê, elas são mais benéficas, vamos dizer assim, tá bom? Então, a gente coloca aqui, né? Coloniza positivamente. E é isso mesmo, coloniza positivamente, tá bem? Outro benefício, aumento da ocitocina, hormônio do amor. Quando você olha para o seu bebê, quando você beija seu bebê, quando você tem aquele, meu Deus, o bebê, lindo, cheiroso, gostoso, nasceu. Quando você tem esse momento de amor, de paixão, a gente tem a ocitocina circulando. Aquele mesmo hormônio do parto, que é o mesmo hormônio da ejeção do leite da amamentação. Ou seja, quando a gente tem esse contato pele a pele, a gente tem uma onda de ocitocina no nosso corpo, que vai evitar o sangramento uterino em excesso. Então, o nosso útero, quando o bebê nasceu, saiu a placenta, a gente tem como se fosse uma feridinha ali no útero, que vai ficar saindo sangue por algum tempo, e que isso pode ser um problema para algumas pessoas, que pode desenvolver ali uma hemorragia, né, dependendo da condição que aconteceu, o parto e tudo mais. E quando a gente tem a contração do útero, o útero voltando ao tamanho dele, o tamanho que ele precisava ser, ele vai voltando aos pouquinhos, tá bom, gente? É aos poucos. Quando a gente tem esse útero retornando ao tamanho, a gente tem esse útero contraindo. E a gente tem essa contração devido à ocitocina. Então, a ocitocina faz com que esse sangramento excessivo não aconteça. Por quê? Porque eu estou voltando o útero para o tamanho dele, estou deixando ele estabilizado de novo como ele deveria estar. Então, a ocitocina tem esse papel. Além disso, a ocitocina ajuda na saída do leite, porque a ocitocina é quem manda o leite para fora. Ou seja, então, olhar, cheirar, beijar o bebê é importante para que a gente tenha essa liberação, tá bom? Gente, dúvidas, qualquer coisa, sinalizem, tá bom? E aí a gente tem um fortalecimento de vínculo entre mãe, bebê e família naquele momento, né? Estar perto, estar próximo. Antigamente, qual que era a recomendação, né? Nasceu, tira da barriga, dá um banho, veste o bebê, coloca no berçário e depois entrega o bebê para a mãe. Hoje a gente sabe que não é mais isso. Não funciona assim. Né? A gente já tem estudos que mostram que não funciona bem quando a gente faz isso, tá? Então, é importante esse fortalecimento, esse reconhecimento. Eu não sei, eu não vi meu bebê ainda. Então, olha só, quem é ele, né? Deixa eu me apresentar, ele não me viu também. O pai também está conhecendo esse bebê. Então, olha que importante essa interação. Então, a gente precisa desse momento para que tenha essa interação. E quando a gente tem esse contato pele a pele, ficou um pouco com a mãe, ficou um pouco com o pai, ok. Né? Depois conseguiu fazer com a mãe, ficou primeiro com o pai, ok. Mas a gente precisa ter esse vínculo, essa formação, esse contato,
tá? E uma coisa importante, se for vontade dessa mulher, porque a gente tem diversas condições e situações, né? Pode ser que essa mulher não se sinta bem nesse momento para fazer esse contato pele a pele, e ela pode verbalizar isso. E a equipe não pode forçar, tá? A vontade da mulher tem que ser respeitada dentro daquilo que é possível e que não coloque a segurança da saúde, riscos de saúde de ninguém ali em jogo, tá? Mas não, a gente não pode forçar, tá bem? Então isso é importante da gente falar também. Bom, caso mãe ou bebê apresentem riscos de vida e necessitem de intervenções no mesmo momento, a gente contraindica o contato pele a pele. Então, assim, numa situação, poxa vida, aconteceu uma situação bem importante aqui. Não vai dar para esse contato pele a pele acontecer. Essa hora de ouro não vai conseguir acontecer agora. Porque a gente precisa priorizar a vida dessas pessoas. Tá certo? Então, quando o profissional encontra algum risco eminente, ele vai ter que intervir. Tá? E tem que verbalizar também qual é esse risco, né? Para que não fique uma coisa, como é que eu posso dizer? Sabe, uma coisa subentendida, assim? Ai, então, olha, tem um probleminha aqui, não vai dar para fazer. Não, o que, que está acontecendo? O profissional que está assistindo esse parto tem que falar, olha, por esse motivo agora a gente vai fazer tal procedimento, por essa razão agora a gente vai seguir por esse caminho, tá certo? Então, Golden Hour, ou hora de ouro, envolve olhar, escutar, sentir o gosto, tocar e cheirar. Envolve os sentidos de todo mundo que está ali, envolvido naquele mãe, bebê, o pai também, né? Quem está ali acompanhando também. Será que isso está acontecendo? Então, essa é uma pergunta que eu, como profissional, eu me faço essa pergunta, e não sei se tem algum colega da área aqui, alguma colega da área, mas para a gente pensar se realmente está acontecendo, porque é importante ter olhar, escutar o choro, é importante que o bebê escute a voz de quem está em volta dele, da família dele, sentir o gosto do peito, colocar a boca, lamber. Tem mãe que pega o bebezinho que acabou de nascer, beija, lambe. É o momento deles. E não tem como influenciar nisso, tem que deixar acontecer. Para que esses benefícios sejam reconhecidos. Para que esses benefícios que eu falei para vocês sejam validados. Tá certo? Isso é importante. A gente precisa entender que esses benefícios existem. Eles não são balela. Eu não acordei hoje e decidi colocar aqui. Eles existem, eles são comprovados cientificamente. E a gente precisa trazer isso à tona como profissional. Falo, né, se tiver algum colega da área, acho importante a gente cada vez mais debater sobre isso, trazer isso como uma realidade, para que a gestante e a puérpera não tenha preocupação se realmente isso vai acontecer lá na hora que ela estiver tendo o bebê, ou quando ela estiver amamentando, porque a gente não sabe quem vai dar assistência para a gente. Né? Se essa pessoa que vai dar assistência, ela vai ter esse olhar, ela vai estar preparada. Ela vai falar, não, realmente, isso daqui vai fazer diferença para essa dupla. Ficar junto nesse momento vai fazer diferença para essa dupla. Eu não estou perdendo tempo, eu estou dando qualidade de vida, de momento, de lembrança para essas pessoas. É isso que a gente precisa entender. Estamos indo para a parte final. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem. Provavelmente eu vou ultrapassar em uns 10 minutinhos, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em Golden Hour, o que muitas vezes vem na cabeça de quem está passando por aquele momento, ou quem vai passar? E os procedimentos do parto, né? Os procedimentos, como que vai fazer, né? Falaram que tem que colocar colírio, que tem que dar vitamina, como que a gente faz? Então, eu trouxe para vocês algumas diretrizes, algo que vai direcionar, que já existe, né? Na verdade, já foi publicado, e que os profissionais da área de parto, amamentação, puerpério, têm que saber dessas diretrizes, do que elas falam, do que elas preconizam, tá? Mas eu trouxe para conhecimento de vocês. Então, a gente tem essa diretriz nacional de assistência ao parto normal, ela é de 2017.
E aí ela fala assim, realizar o índice de Apgar ao primeiro e quinto minuto de vida rotineiramente. Ou seja, a gente precisa realizar o Apgar, que é esse teste aqui que eu coloquei para vocês, para lembrar. Porque quando vocês saírem da maternidade, vocês vão sair com um resumo de alta que vai vir lá, o resultado do Apgar. E o Apgar é essa sequência aqui de avaliação. Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Gente, avaliar isso no recém-nascido, a gente consegue avaliar enquanto o bebê está aqui, ó, no colo da mãe. A gente consegue ver. Não precisa levar bebê, voltar bebê. A gente consegue fazer esse procedimento que a gente precisa fazer no primeiro e no quinto minuto de vida. Tudo bem, a gente faz aqui, tá? Dá para ser feito. Isso pode ser feito, deve ser feito. Aí tem uma outra, na mesma diretriz, outro indicador aqui que a gente tem que pensar é não se recomenda a aspiração orofaringe nem nasofaringiana. Então, sabe quando colocam a sondinha no bebê para aspirar nariz, para aspirar a boquinha? Se esse bebê estiver saudável, se não tiver nenhum índice de mecônio, enfim, aí já é uma outra questão, beleza? Mas quando a gente está falando de um bebê saudável, não precisa fazer aspiração de vias aéreas, de boquinha, de narizinho, tá? Isso está escrito nas diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde. Não, aí, sabe o cordão umbilical? Cordão do bebê, que é aquela coisa gelatinosa. Ele está falando que a gente vai pinçar, a gente vai clampear esse cordão entre 1 a 5 minutos ou de forma fisiológica, quando cessar a pulsação. Ou seja, quando ele parar de pulsar, a gente clampeia, a gente fecha e aí segue com o corte. Por que isso? Porque enquanto esse cordão ainda está pulsando, ainda está vindo sangue para esse bebê. E a gente sabe que esse sanguinho que está vindo, ele pode fazer diferença para esse bebê nos primeiros dias, nos primeiros meses. Então, espera esse cordão parar de pulsar para a gente clampear e cortar. E tá tudo bem, entre 1 e 5 minutos ele vai parar. Ele vai parar. E aí a gente segue. Não precisa sair correndo, tá bom? Então tá aqui na diretriz. Aí fala também que todos os recém-nascidos devem receber vitamina K para profilaxia de doença hemorrágica. Tá bom, então se a instituição que vocês estiverem falar precisa receber logo nos primeiros momentos de vida, pode fazer a vitamina K no colo, tá? No colo, aqui no contato com o peito da mãe. E aí fala também que devemos estimular as mulheres a terem contato pele a pele imediato com a criança logo após o nascimento. Tá? Então, aqui na diretriz já aparece isso. Em 2017 já estavam falando. Vamos para o próximo. Ainda nessa mesma diretriz, fala cobrir a criança com um campo ou toalha morna para mantê-la aquecida enquanto mantém o contato pele a pele. Lembra? Coloca aqui, cobre vocês, tem essa proteção térmica. Evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina tais como pesar, medir, dar banho, a não ser que os procedimentos sejam solicitados pela mulher ou sejam realmente necessários para os cuidados imediatos do recém-nascido. Então, se for solicitado pela família, isso é uma coisa, se não, aí a gente realmente está dizendo que não tem necessidade, é para evitar essa separação, mediante a importância de deixar junto essa dupla, mãe e bebê. Mais uma vez, ainda dessa diretriz, estimular o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida. Lembra? Quanto antes eu estimulo, mais esse mecanismo começa a rodar de forma mais otimizada, tá? Registrar a circunferência cefálica, temperatura corporal e peso após a primeira hora de vida. Veja só, esse bebê ficou na barriga já há tanto tempo, né? Quase 40 semanas, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. A gente tem que sair correndo para fazer medida da cabeça
para saber qual é a circunferência? Tem essa pressa de interromper esse momento de contato, reconhecimento, calor, escutar batimento cardíaco, reconhecimento entre mãe e filho, e a gente vai interromper para verificar. Então, calma. Esse bebê está saudável, essa mulher está bem, a gente pode esperar. E aí, gente, tem tudo isso que eu mostrei para vocês, mas se alguém ainda tiver dúvida, a gente tem a portaria 371 de 2014. Lá em 2014 já falava, nessa portaria, que para o recém-nascido que tiver sem risco, que tiver com uma respiração normal, um tônus normal, sem presença de mecônio, tem que fazer contato pele a pele. Tá falando aqui, RN sob o abdômen ou tórax da mãe de acordo com sua vontade, de bruços e cobri-lo com uma toalha seca e aquecida. Aí ele fala também do clampeamento do cordão umbilical tardio, que eu já expliquei para vocês, e ele fala para postergar procedimentos de rotina do recém-nascido nessa primeira hora de vida. E ele fala assim que esses procedimentos de rotina são exame físico, peso, medidas antropométricas, profilaxia de colírio no olhinho, vacinação e entre outros. Nessa primeira hora de vida, calma, não precisa sair fazendo tudo isso, tá certo? E aí, também, se ainda alguém tiver dúvida, a gente tem outro manual que fala basicamente sobre todas essas coisas, que é da OMS, e ele fala o seguinte, só para complementar tudo isso que eu já falei, eu trouxe uma frasezinha dele, que o primeiro banho de um recém-nascido saudável a termo deve ser adiado por pelo menos 24 horas após o nascimento. Ou seja, pelo menos 24 horas para dar o banho nesse bebê. Não tem que sair correndo. Vou contar para vocês que cada cultura vai ter um tipo de recomendação. Por exemplo, eu conheci uma família onde a cultura deles era dar o banho no bebê só após a queda do coto. Então, quando o umbiguinho, esse coto, que é essa parte do umbiguinho, ressecou e caiu, essa família deu o banho. Depois de 16, 17 dias. Enquanto isso, o bebê era só limpo, de acordo com a higiene íntima que precisava fazer. Tá bom? Então, para vocês entenderem como cada cultura vai ter uma direcionamento, algo relacionado a isso, mas que não tem essa necessidade da gente sair correndo. Aqui, gente, deixei um artigo que eu achei ótimo, que tem um vídeo também, e aí eu deixei para vocês o QR Code, se vocês quiserem já colocar no celular, se vocês estiverem no computador. Se não, eu vou mandar o link para vocês também, tá? Vou mandar o link, e aí vocês leem, porque ele fala bastante sobre essa questão de contato pele a pele, bastante do benefício, bastante desses procedimentos que a gente não precisa sair correndo para fazer, tá? Aqui tá muito legal, porque é uma pessoa que ela trabalha na área, ela foi respondendo as perguntas, então se vocês puderem dar uma olhadinha, acho válido, eu acho que é uma leitura recomendada, sim, para quem participou aqui desse encontro. E, para a gente finalizar, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer, tá? Porque estamos com muita pressa. A gente está com muita pressa em algo que não precisa dessa pressa toda, né? A gente não precisa desse peso todo, dessa loucura toda. Os profissionais que estão envolvidos nisso, eles precisam se acalmar, entender, se atualizar. Mas vocês, como família, o que eu posso falar? Que eu aconselho vocês. Não só estudar, né? Porque vocês já estão aí se preparando, mas façam sim o plano de parto de vocês, tá? Tenham sim o decreto salvo no celular de vocês. Levem sim as diretrizes, leiam essas diretrizes. Elas são de fácil entendimento, não precisa ser da área da saúde para você entender, mas que vão dar um direcionamento para vocês. Vão dar um direcionamento. Vão mostrar para vocês que é possível ali a gente ter os nossos direitos respeitados. Porque está numa diretriz, está num decreto, e assim, as pessoas que estão na área, elas têm conhecimento. Muitas vezes elas não compram o momento,
né? Elas não compram ali aquela situação que deveria acontecer. É triste, tá? Eu sou enfermeira, então é complicado. Eu sei que isso acaba gerando muita frustração, principalmente para quem está na área e compra essa situação como um todo, mas a gente precisa ser que nem formiguinha, sabe? Levar a informação para o coleguinha, fazer um, sabe, uma fofoquinha do bem ali, olha, você viu? Fez assim, em tal lugar, foi assim, foi legal. E aí a gente vai espalhando e vai tentando mudar essa cultura, tá bom? E a instituição também, onde a gente tem o bebê, conta bastante, tá? Conta bastante, porque a gente tem instituições que elas têm isso muito claro, né? Vai ter muito claro. A gente tem exemplos aí, em BH a gente tem Sofia Feldman, que é um hospital que dá um show em relação a tudo isso que eu expliquei para vocês aqui hoje. Lá eles fazem de ponta cabeça, frente, verso, tudo isso. E é SUS, tá? Aqui a gente também tem o amparo maternal em São Paulo, onde esses princípios são respeitados. A gente sabe que é tentar reforçar, né? É tentar reforçar, é tentar trazer as pessoas para perto desses assuntos, mas vocês, enquanto família, tentem ter conhecimento, estudar realmente e fazer o plano de parto, que eu acho que é algo que já ajuda bastante. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Quando eu parei há 10 anos, fizeram isso na minha filha, falaram que precisava porque ela não chorou. E só depois desse experimento ela chorou, a limpeza. Ah, tá. Eu não sei te afirmar, tá? Não posso te afirmar. Em relação, Natália, ao que você está me falando, se pode ser que tenha alguma alteração em relação à Apgar e foi necessário realmente fazer, porque só o contexto acontecendo mesmo para a gente dizer se era necessário ou não. Mas hoje, se a gente tem um bebezinho que aparentemente está com tudo certo, nasceu, chorou, que muitas vezes ele vai nascer ali com uma secreçãozinha a mais mesmo nas vias aéreas, mas nos primeiros momentos ele já vai conseguir eliminar. Então, eu não consigo te dizer qual foi o caso. Mas hoje, quanto menos invasivo for, melhor, tá bom? Então, essa é aí o que a gente preconiza, o que a gente pensa. Débora, ainda pinga nitrato de prata no olhinho. Sim, na verdade a gente tem a profilaxia do olhinho, só que tem outras substâncias além do nitrato, tá bom? Então a gente pode substituir por outras substâncias que, dependendo da instituição, vai ter ou não. Só que o que eu quero frisar é preconizado, porém, não é necessário fazer ali naquele momento, tá bom? Não precisa fazer naquele momento correndo. Então, assim, nasceu, a gente tem que fazer um checklist, né? Muitas vezes é isso que acontece, checklist. Olhinho, não sei o que lá, peso, perímetro cefálico, comprimento, lavar o bebê, vestir o bebê. Então, não tem isso, tá bom? Então, ok, precisa fazer. Ok, precisa fazer o colírio ou a outro tipo de solução. Precisa fazer a vitamina K, precisa vacinar o bebê, mas tudo bem, mas vamos com calma, tá? Isso vocês podem ser muito claras, falar, olha só. E a Golden Hour, gente, ela pode durar 1 hora, mas ela pode durar, sei lá, 3 horas, tá? Muitas vezes a mãe e o bebê estão cansados do parto, vocês vão dormir e vão acordar e dormir e sabe? Enquanto tiver bom para vocês ficarem com o bebê no colo, acomodado, tá tudo certo. Depois passa para acompanhante e a vida segue, tá? Oi, Ludmila, vai ficar disponível, tá bom? Eu só não sei em qual meio, mas eu vou disponibilizar a gravação para vocês sim, tá? Fique tranquila, sem problemas. Gente, que bom, fico feliz. Espero que ajude você esse conteúdo. Então, gente, eu vou encerrando. Eu passei aí 13 minutos, mas eu acho que hoje foi um conteúdo denso para a gente começar.
Eu queria só que vocês me sinalizassem se ficou claro o conceito de Golden Hour, de amamentação na primeira hora, e que não é uma obrigação acontecer. Vocês só precisam me sinalizar isso, eu vou me dar de satisfeita. Se vocês falarem, não, isso daqui ficou claro. Golden Hour significa o quê? Contato, pele a pele, aproximação, vínculo, cheiro. Pode mamar sim. Se mamar, ótimo. Se não, pode mamar um pouquinho mais para frente. Eu preciso só que vocês me sinalizem que esse contexto ficou claro, porque era essa a minha missão hoje, tá bom? Quem levantou a mão? Deixa eu ver. O Jades levantou. Gente, tudo bem? Tudo certo? Então, tá bom. Eu gostaria. Ai, muito obrigada. Que bom que você achou esclarecedor. Ah, obrigada, Pri, obrigada, obrigada. Gente, então assim, eu vejo vocês lá no meu Instagram, tá? E aí, daqui 15 dias eu vejo vocês aqui novamente, para a gente seguir com outro tema. Não esqueçam da data, eu vou ficar reforçando no grupo. Ah, obrigada, 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 viu, gente? Fico muito feliz. Fico muito feliz. Eu vou pedir para vocês participarem do grupo do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp eu não vou ficar mandando spam, não vou ficar enchendo o saco. É só para vocês se programarem, porque senão vocês vão acabar perdendo a questão toda, tá? Um outro recado. Eu vou enviar para quem se cadastrou lá naquela fichinha, eu vou enviar um conteúdo pós-aula, como se fosse algo para vocês recordarem dos principais pontos, tá bom? Então, para quem me disponibilizou o e-mail, eu consigo enviar, para quem não me disponibilizou, eu não consigo passar por aqui nem por outro meio, beleza? Então, gente, é isso. Eu vou tirar um print para finalizar aqui, tá? Para me recordar desse primeiro momento, desse primeiro encontro. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Para mim foi muito. Eu falo pouco, hein? Cuidado. Os próximos encontros eu vou tentar enxugar um pouquinho mais para não passar do tempo, que eu sei que, né, hoje em dia é complicado a gente ficar estendendo, mas agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada, é muito importante. Anunciem para suas amigas, mandem para quem estiver grávida, para entrar no grupo, para a gente conseguir fazer essa corrente do bem, contaminar mais pessoas aí com esse conteúdo bom. Tá certo? Eu vou tirar um print para eu postar no meu Instagram. Eu vou sorrir aqui, ó. Gente, obrigada. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vejo vocês daqui 15 dias, tá? Daqui 15 dias com um tema novo, tá certo? Um beijo, muito obrigada. Boa noite. Até mais.